Agora, na última semana, no dia 20 de setembro, foi aniversário do rei do terror na literatura e também, por que não, no cinema, Stephen King, sendo que ele completou 75 anos. Então, o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho com 5 curiosidades desse que é um dos maiores escritores vivos e também da história. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like e se você gosta de literatura fantástica, terror, fantasia, suspense policial, dê uma olhadinha no link da descrição porque tem um link para os meus livros. Sem mais delongas, vamos falar então um pouquinho sobre esse escritor que todos amamos, até mesmo muitas vezes quem não leu nenhum livro dele, porque provavelmente já assistiu um filme adaptado de um dos seus livros. Bom, eu vou dar umas olhadinhas aqui pro lado, que é onde está minha colinha, mas vamos lá, 5 curiosidades rápidas sobre King. A primeira curiosidade, talvez uma das mais conhecidas, Carrie a Estranha, o seu primeiro livro que emplacou sua carreira, podia não ter acontecido. Ele tinha jogado o manuscrito fora quando ele morava em um trailer com a sua esposa, trabalhava como professor e meio que tinha desistido da obra, desistido até mesmo basicamente do sonho de ser escritor. Só que a sua esposa, Tabitha King, pegou esse manuscrito, leu ele, gostou e falou para ele insistir naquela história que tinha futuro. No final das contas, a gente sabe o que aconteceu. Carrie Estranha, um dos livros mais icônicos da carreira do King, o seu primeiro best-seller, e uma carreira de sucesso que perdura até hoje. Ele, com 75 anos, continua na ativa. A segunda curiosidade é que o Stephen King criou um pseudônimo para conseguir publicar mais. No caso, o nome do pseudônimo é o Richard Bachman, alguma coisa assim. Ele criou esse pseudônimo ali no final da década de 70 e início dos anos 80, porque ali os seus editores tinham conversado com ele e falado que muita publicação, porque ele escrevia demais, poderia acabar desgastando o nome dele no mercado. Sendo assim, ele combinou que iria publicar alguns outros livros com esse pseudônimo. Tempos depois, o pseudônimo foi descoberto devido a um atendente, um funcionário de uma livraria, que começou a perceber semelhanças na escrita do Richard e do Stephen King, começou a estudar o livro de ambos os autores, percebeu que realmente era muito parecido o estilo de escrita e começou a buscar registros ali na biblioteca do Congresso americano e percebeu que os registros em nome do Richard eram feitos pelo King. Ele contatou o King, conversou com ele e foi autorizado a divulgar a descoberta dele. A terceira curiosidade do Stephen King é que ele prefere escrever, mesmo ainda hoje, em caneta e tinteiro de papel. Claro que a tecnologia ajuda demais, tanto máquina de escrever, até mesmo o computador, obviamente, falando dos dias mais atuais, e obviamente ele usa esses métodos, mas ele é um cara que gosta muito da arte de escrita à mão. Claro que isso não é fácil, cansa demais, mas quem somos nós para falar do King que produz tanto? Se ele gosta, pelo menos, de começar os livros dele assim, posteriormente isso vai ser passado para o digital, como que ele faz, mas é fato. Ele produz muito, mesmo de uma maneira tão clássica. Quarta curiosidade. King odeia a adaptação de Iluminado do Stanley Kubrick. Sim, um dos filmes de terror mais icônicos da história, o Iluminado, é a adaptação do livro do Stephen King. Tem bastante diferenças. Eu não li ainda o livro do Iluminado, mas já vi o filme e gosto bastante. Mas o King odeia tanto o filme, ele acha que é um filme tão ruim, contrariando a maioria das pessoas, que ele fez a sua própria versão, que não é tão aclamada assim. Enfim, briga de ego? Não gostou? Não é difícil saber. Muitas pessoas gostam tanto do livro quanto do filme, apesar de serem materiais diferentes. E por fim, a quinta e última curiosidade é que o Stephen King escreveu um livro lá em 1981 que é o Cujo. E ele não se lembra de ter escrito esse livro. Cujo é um dos livros mais icônicos dele, conta a história ali de terror envolvendo um São Bernardo, um cachorro. E no caso ele estava numa época tão afundado em álcool e também drogas que ele simplesmente tem um lapso na sua cabeça. Ele sabe que ele escreveu esse livro, ele sabe que o livro é de sua autoria, mas ele fala que lembra muito pouco dessa época. E ele não fala isso necessariamente com uma tristeza, mas com um pesar de que ele queria lembrar, de ele ter escrito esse livro, de ter ali os momentos que ele teve as ideias, pelo fato de que ele acha o livro muito bom. Ele já releu o livro e ele acha o livro bom. Mas, infelizmente, a própria cabeça dele, devido ao abuso de substâncias, não permite que ele se lembre com detalhes dessa época. Bom, pessoal, é isso. 5 curiosidades do Mestre do Terror. Vou ficando por aqui. Fique bem. Até a próxima e tchau, tchau.